Olá, criançada da classe Shekinah. Eu sou a tia Josilene. Eu sou a tia Lu. E nós vamos estar hoje gravando a nossa primeira videoaula de número 4, que diz: onde aprendemos a palavra de Deus. Mas antes nós vamos orar. Feche seu olho. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela EBD. Queremos te agradecer pelas nossas professoras, pela minha vida, a vida da tia Luciene, todas as professoras, Senhor, da EBD. Queremos te agradecer, Senhor, pela nossa classe Shekinah. Abençoe cada aluno, os seus familiares. Abençoe, Senhor, o nosso pastor Jaziel Buarque e toda a sua família. Abençoe o superintendente da EBD, os secretários, timoureiros. Deus abençoe toda a tua igreja. Obrigado por tudo. Amém. Olha só, criança, a nossa lição hoje, a gente encontra ela no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de quem fosse inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Continuando, crianças, no capítulo 16. Toda a escritura é divididamente inspirada em proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar, criançada, com a tia Josilene, que ela irá nos ensinar dentro da lição. Quem tem lição em casa, pegue sua liçãozinha, viu? Que vai ter pergunta. Olá, crianças. Vamos continuar explorando as escrituras. Criança, hoje nós vamos falar sobre Paulo, certo? Vocês sabem que no livro de Atos fala que existia um homem chamado Saulo e que ele era mau, que ele batia nos cristãos, matava os cristãos. E a Bíblia diz que um dia ele foi para Damasco e na ida para Damasco ele teve um encontro com Deus. Deus se apresentou a ele de uma forma especial e ele viu uma grande luz, ficou cego. Crianças, e depois que ele recuperou a visão, ele aceitou a Jesus, se arrependeu e começou a seguir a Jesus, a pregar a palavra de Deus. Então, Saulo, ele passou a ser Paulo, tá certo? Paulo foi chamado pelo Senhor para anunciar o evangelho àqueles que não eram judeus. Sua missão era fazer discípulos de todas as nações para o reino de Deus. Paulo, crianças, ele ia para muitos lugares pregar a palavra de Deus e fazer discípulos. E você, tem feito discípulos? Crianças, Paulo estava um pouco preocupado com Timóteo. Então, crianças, esse é Paulo. Ele viajava muito para pregar a palavra de Deus, ia para muitas viagens missionárias. E em uma dessas viagens missionárias, ele conheceu um jovem chamado Timóteo. Crianças, esse é o jovem Timóteo. Timóteo e Paulo se conheceram quando Paulo foi fazer uma viagem missionária. E Paulo começou a pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Timóteo prestou atenção nas palavras que Paulo falava. E a palavra de Deus entrou no coração de Timóteo. E fez morada, fez mudança. E Timóteo, ele aceitou a Jesus. Ele aceitou Jesus, começou a ler a palavra de Deus, a adorar a Deus, assim como você faz. Aí para o templo, Timóteo olhava para Paulo e imitava. Timóteo achava tão lindo como Deus usava Paulo. E Timóteo aprendia com Paulo. Crianças, Timóteo morava com a sua mãe e também morava com a sua avó. E elas também ajudavam a Timóteo a aprender sobre a palavra de Deus. Ei, mamãe, ei, papai, você também pode ajudar a sua criança a aprender a palavra de Deus, tá certo? Crianças, como eu estava falando sobre a mãe de Timóteo, que morava Timóteo, a mãe que se chamava Eunice e a avó que se chamava Loide. Essas duas mulheres fizeram muita coisa por Timóteo. Elas eram mulheres sábias,
temente a Deus e ajudar Timóteo na caminhada com Cristo. Ajude seu filho, tá bom, mamãe? Ore por ele, leia a palavra de Deus com ele, ajude ele. Crianças, Paulo foi embora. Cadê Paulo? Paulo precisou ir embora. Mas antes dele ir embora, ele pregou a palavra para Timóteo. Timóteo foi batizado e cheio... Mostra para eles, tia. A câmera. Timóteo foi batizado e cheio do Espírito Santo. Crianças, Paulo precisou... Ele estava em uma viagem missionária e precisou voltar. Então, Timóteo recebeu a palavra, Timóteo foi batizado, foi cheio do Espírito Santo e Deus começou a levantar o ministério do jovem Timóteo. Ele começou a pregar a palavra, ele começou a falar do amor de Deus. E, crianças, ele passou por muitas dificuldades no seu ministério. E se você está passando por dificuldades, não desanime. Saiba que você não está só. Siga o exemplo de Jesus. Jesus foi fiel até o fim e cumpriu sua missão. Então, crianças, Timóteo foi um jovem levantado por Deus, muito jovem, e estava passando dificuldades no seu ministério. Então, crianças, Timóteo aprendeu que tinha que ser imitador de Cristo. E aqui diz assim: quando Paulo soube que o jovem Timóteo passava por dificuldades no seu ministério, Paulo se preocupou e escreveu uma carta para Timóteo. Por que Paulo escreveu uma carta para Timóteo? Porque Paulo estava preocupado com as dificuldades que Timóteo estava passando. Crianças, Paulo escreveu uma carta porque naquela época não existia celular, não existia computador para mandar um e-mail, não existia rede social, tá? Sociais. Então, eles só poderiam se comunicar através de cartas. Entenderam? Por esta razão, as mensagens demoravam muito tempo para chegar aos seus destinatários. Paulo escreveu a Timóteo porque estava muito preocupado. Paulo escreveu a Timóteo porque estava preocupado. Ele soube que seu aluno estava passando dificuldades no seu ministério. Então o apóstolo Paulo escreveu uma carta para encorajá-lo a perseverar na tribulação. Você está perseverando na tribulação? Ou você está querendo desanimar? A tribulação, ela produz paciência. É na tribulação, né, Tia Lu, que nós somos moldados, né, Tia Lu? Recebemos do Senhor a moldação, né? A paciência nos capacita a muita coisa. Vamos continuar em nome de Jesus. Como exemplo, importa com seus alunos. Amém. Como Paulo se preocupou com seu aluno Timóteo, o nosso professor, chamado Deus, ele se preocupa com a gente a todo momento. Ele se preocupa com as nossas necessidades, com os nossos medos, né, Tia Lu? Verdade. Ele sempre se preocupa. Amém. Antes de ser o famoso Paulo, como a tia já falou, ele era Paulo, discípulo de Cristo. Entendeu, crianças? Paulo foi discípulo de Cristo, aprendeu com Cristo, imitou a Cristo e depois saiu para viajar e fazer missões. E ganhou muitos seguidores, muitos discípulos. Em suas viagens missionárias, ele tinha o papel de fazer muitos discípulos para Cristo. Isto é, ensinar os crentes a serem como Jesus. Amém. Aqui a gente podemos ver a visualização, criança. Tá vendo? Paulo ensinando e os discípulos aqui. E prestem atenção, criança. Tá vendo? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo ensina que podia imitá-lo, porque ele era imitador de Cristo. E você, é imitador de Cristo? Você tem imitado? Tem imitado aquele personagem da TV? Ei, não, seja imitador de Cristo, né, Tia Lu? Amém. É verdade, de Cristo. Nós precisamos imitar a Cristo. Imitar as qualidades de Cristo, as atitudes. Precisamos imitar a Cristo, crianças. E assim que entendemos que o que é ser cristão, o que é ser cristão? É alguém que segue os ensinamentos de Cristo. Mas a história de Paulo e Timóteo não começou nesse momento. Como a tia falou no início, em uma de suas viagens missionárias, Paulo
jovem Timóteo em uma pregação do Evangelho. Timóteo aceitou a Jesus, foi batizado e, como a tia falou, ele foi chamado muito jovem para fazer a obra de Deus. A partir daí, todo mundo olhava para Timóteo com respeito. Onde Timóteo ia, as pessoas olhavam para ele com respeito. Ele ganhou o respeito das pessoas. Sabe por quê? Porque ele seguiu os passos do seu professor Paulo. Timóteo viu que o seu discipulador sofreu perseguição, foi preso, apedrejado. E ainda assim, não temeu e não desistiu de seguir a Cristo. Crianças, Timóteo viu Paulo ser preso. Timóteo viu Paulo passar perseguição. Mas mesmo assim, ele não desanimou. Sabe, crianças, você vai ver sua mamãe passar luta, seu papai passar perseguição. Talvez você mesmo, criança, passe lutas e dificuldades. Mas não desanime. Olhe para o alvo que é Jesus Cristo. Se você olhar para Jesus Cristo, você vai seguir fiel até o fim, como Timóteo e Paulo foram. Crianças, Timóteo não desistiu. Ficou firme e seguiu o exemplo do seu professor. Paulo ensinou a Timóteo dizendo: não se esqueça, Timóteo, o que você aprendeu desde que você era jovem. Pois o que você aprendeu foi inspirado por Deus. E esse ensino vai lhe dar direção para realizar boas obras. Criança, a gente vai fazer as perguntinhas. Olha, ela está dentro da lição. Todas, viu? Então preste atenção. A tia Lu vai ler a primeira pergunta, tá certo? Quero a resposta de vocês, amém? Amém! Quem são os dois personagens principais da nossa lição? Quem foram Essa os tá fácil. personagens principais da lição lida agora? Parabéns! Eu creio que você já sabe, viu aí, viu? Amém! Vamos lá, criança, para a segunda pergunta, viu? Como Paulo e Timóteo se conheceram? Por meio de uma carta? Por meio de um telefone? Ou por meio de um e-mail? Como Paulo e Timóteo se comunicavam. Se comunicaram. Isso. Se comunicavam. Através de? Através de uma carta, telefone ou por e-mail? Eu creio que vocês sabem. Tá fácil. Gente, eu quero a resposta, viu? Amém? E agora eu vou ler a terceira perguntinha, tá certo? Quem são as mães? Quem é a mãe e a avó de Timóteo? Qual o nome delas? Criança, foi dita na lição. Quem prestou atenção na liçãozinha, tá por dentro, amém? Amém. Agora a gente vamos ler a quarta pergunta, criança. Como Paulo e o jovem Timóteo se conheceram? Como foi que eles se conheceram? E aí, criança, a lição também falou. A tia Lu tá ligada em tudo, viu? E vocês aí, eu creio que vocês estão também. Amém? E agora a gente vamos para a quinta e última pergunta, criançada. Por que Timóteo conseguiu o respeito de todos? Por que ele conseguiu o respeito de todos, criançada? A tia Jo, ela explicou bem explicadinha. Até eu senti que ela puxou um pouquinho a resposta. Criançada, espero a resposta de vocês. Amém? Amém. Já. Uma palminha de ovo frito para quem acertou. Criançada. Amém. Vamos entregar esse momento ao Senhor, criançada. Vamos orar, tá certo? Porque o Senhor, Ele contempla tudo que fizemos para Ele com amor. E a gente estamos aqui, criançada, ensinando para vocês com todo o amor. Amém. Porque a obra do Senhor, ela não pode parar. E as nossas crianças que a gente ama também não podem ficar sem aprender. Amém, criançada? Amém. A gente já quer agradecer a Deus primeiramente, viu? Que teve nesse momento nos ajudando, nos capacitando. E a todos vocês que vão assistir e vão responder e vão ficar por dentro da lição, tá certo, criançada? Receba esse vídeo com todo amor e todo carinho. Porque primeiramente para Deus, depois para vocês com muito amor, crianças. Amém? Amém. Feche os olhinhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, já te agradecemos, Senhor, por esse momento na tua presença, porque assim diz a tua palavra, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está. E eu creio que o Senhor está aqui, Senhor, contemplando, Pai, essa aula, porque tudo é para honra e glória do Senhor. Amém, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela vida da tia Jo, a minha vida, Senhor. As nossas famílias, Senhor, nos capacita. A família de cada criancinha, papai. A mamãe e o papai.
toda a família, Pai, de nossas crianças, o Senhor venha capacitar e ajudar, Pai. Que esse tempo, Senhor, difícil, ele passe logo, Pai. Que as nossas crianças venham estar guardadas e protegidas pelo Teu Espírito Santo. Desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Tchau, crianças. Beijo.